Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 117 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. E então, vamos fazer juntos. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à Expo Super Online da CATES. Meu nome é Jorge Nafuco, eu sou o coordenador da trilha de inovação do evento. Eu sou sociólogo formado pela USP, também pós-graduado em economia pela PUC e em negócios pelo INSPER. Sou sócio-diretor da 8ª CIMA Treinamento e Consultoria Empresarial e também sócio do ASLab Innovation Space. O tema desta palestra é extremamente atual, inovador e desafiador, pois afinal o Pix ainda nem começou a operar aqui efetivamente no país, mas a CATES não poderia deixar de trazer para os participantes do Expo Super Online os conteúdos e reflexões que ajudem o varejo a se preparar para essa nova modalidade de meio de pagamento. E para conversar conosco, trouxemos dois experts do mais alto calibre, o Henrique Sampaio e o Sidmar Stoffel. O Henrique Sampaio é graduado em Ciências Contábeis e Direito, com mestrado em Negócios Internacionais na Universidade Pompeu Fabra, de Barcelona, e com doutorado em Economia pela Universidade de Brasília. Ao longo dos anos, desenvolveu uma sólida carreira em multinacionais como a PwC, Gerdau e Goodyear. Hoje, o Henrique é o CEO e sócio do Grupo DHS, uma empresa especializada na produção de melhorias e gestão de recursos financeiros. O Sidmar Stoffel é bacharel em Direito pela Universidade de Cruz Alta, do Rio Grande do Sul, com MBA em Economia e Gestão do Agronegócio pela Unicinos, de São Leopoldo. Começou a carreira no HSBC como gerente titular de agência. Em 2004, iniciou sua trajetória no Banco Cooperativo Sicredi, como gerente executivo comercial. Passou por diversas áreas, como seguros, consórcios, meios eletrônicos de pagamento e marketing. Em 2017, passou a responder pela Diretoria Executiva de Produtos e Negócios. O Sidmar possui diversos cursos e certificações na área, entre eles o Programa de Desenvolvimento de Presidentes Executivos da Fundação Dom Cabral e da Wharton Executive Education, na Universidade da Pensilvânia. Tem também o STC Executivo, Skills, Tools e Competências, pela Fundação Dom Cabral. E também o Fly Higher, Leadership Insights for a Challenging World Program, da Universidade de Cambridge. Henrique e Sidmar, sejam muito bem-vindos. Em nome da CATES, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Vamos começar, então, esse diálogo, e para isso eu vou convidar o Henrique para compartilhar conosco um pouquinho da sua visão sobre a evolução e a experiência dos pagamentos instantâneos pelo mundo. Olá, Henrique, é com você. Primeiramente, olá a todos. Gostaria de agradecer o convite da CATES, do Jorge, agradecer a presença do Sidmar e todos que estão aqui assistindo. Muito obrigado. E eu acho que é uma oportunidade única para a gente falar um pouco de uma ferramenta tão interessante que está surgindo aí para todos nós. Então, primeiramente, falar um pouco da DHS, né? Falar um pouco quem somos, da onde vem o Henrique, principalmente quem é a DHS. Somos apaixonados pelo varejo. Acho que estamos aí desde 2009, vivenciando e respirando o varejo, dedicado à melhoria de gestão de recursos financeiros, promover a rentabilidade das empresas e acelerar a inovação do varejo em sua administração financeira. Temos nos especializado no segmento de supermercados, atendendo a mais de 10 empresas listadas entre os 50 maiores do país. Ou seja, vivenciamos e respiramos supermercados e varejo 24 horas por dia. Mas aí eu começo com a indagação, né? Essa imagem emblemática aí da esfinge,
dos andarilhos que chegavam em Tebas e perguntavam, eram questionados pela esfinge, decifra-me ou te devoro. O que isso quer dizer, né? É justamente aí que a gente quer entrar, gente, falar, desmistificar um pouco o Pix, né? Tentar decifrá-lo para não ser devorado por eles. Nessa mensagem da esfinge que eu gostaria de pegar esse enganche super interessante. Vamos aqui tentar desmistificar, decifrar o Pix, fazer com que ele se torne algo realmente fácil para todos. E assim a gente consegue realmente entendê-lo e não temê-lo. Acho que aí é o melhor caminho. Então, o que é o Pix? O Pix é um meio de pagamento, assim como qualquer outro, como dinheiro, cartão de crédito, boletos, cheques, cartão de débito, vale alimentação, refeição, enfim. Ele também, além de tudo isso, ele é, principalmente, eu diria, ele é um sistema de transferência de recursos, assim como, por exemplo, um depósito de conta corrente, como TED, DOC, etc. Mas então, qual é a grande diferença entre esses meios que a gente já tem e o Pix? Eu diria que é um meio de pagamento e transferência de recursos que nasceu totalmente no mundo digital. E isso faz muita diferença. Ou seja, ele já nasceu baseado numa plataforma de tecnologia. A TED e a DOC, por exemplo, no início usavam tecnologias de back-office. Já o Pix é uma tecnologia totalmente voltada, está totalmente voltada já no front office. Ou seja, ela é uma interface de usuário com usuário. Nós temos um exemplo de transferência instantânea hoje, por exemplo, que é o TED. Só que não é tão instantâneo assim, né? O TED, por exemplo, ele leva até 15 minutos para ser efetuados e, mesmo assim, ele tem uma série de limitações de horário, de dias, mais ou menos ligado aos horários bancários, né? Já o Pix, ele trabalha num sistema de 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias da semana, e leva até 10 segundos apenas para ser concluída a transação, ou seja, uma velocidade realmente muito vantajosa, né? E aí, decifrando um pouco mais, eu gostaria de buscar um pouco mais a origem dessa ferramenta. De onde surgiu a ideia? Bem, como já vimos, o próprio segmento de instituição financeira ele vem sempre evoluindo ao longo do tempo. Ele não é estático, pelo contrário, evolui e evolui muito rápido. Ele vem melhorando a tecnologia, a produtividade dos seus sistemas de pagamento e transferências de recursos, inclusive com muita segurança e praticidade. Como vemos, levou quase 100 anos da evolução do telefone para os celulares. E finalmente chegamos aos smartphones. Ou seja, demorou tanto tempo, 100 anos do telefone para os celulares. E aí chegamos aos smartphones, sendo que o primeiro iPhone foi só inventado, foi só lançado em 2007. Ou seja, um bom tempo após isso aí. De lá para cá, o avanço tecnológico, sistemas de telecomunicações é assustador, é avassalador. Realmente muito impactante. Hoje, por exemplo, eu diria que o celular, né, os smartphones, eles fazem absolutamente tudo, inclusive ligações telefônicas, né, que é o mais curioso. Então, guardadas as devidas proporções, o Pix é como a chegada do smartphone, ou seja, há uma série de possibilidades que, inclusive, ainda não estão tão evidentes para a gente, né, mas que a gente pode explorar um pouco depois. É um caminho aí com uma grande evolução ainda por se fazer e por se constatar. Então, decifrando um pouco mais o Pix, né? Fazendo uma comparação, um elo de comparação com essa tecnologia de pagamentos instantâneos no mundo. Como é que está isso aí, né? Então, a gente consegue ver aí um quadro com diversos países no mundo todo que utilizam tecnologia de pagamento instantâneo, e aí tanto mais antigos como como por exemplo o TED, o DOC, que surgiu no Brasil mais ou menos em 2002, e países como o Japão e outros países começaram muito tempo antes. Mas com tecnologias mais avançadas, a gente consegue, como, por exemplo, assemelhado ao Pix, a gente vê países de primeiríssimo mundo, aí, como na Europa e Estados Unidos, num processo muito similar ao do Brasil, de 3 anos para cá, desenvolvendo toda essa tecnologia de informação e de transferência de pagamento instantâneo no mundo inteiro. Então, a gente, com esse quadro, agora a gente consegue ter uma visão muito mais ampla, né? Tanto de tempo, de linha de tempo também, como distribuição dessa evolução dentro dos países no mundo inteiro. Você vê aí países como toda a Europa, Estados Unidos, Austrália, Brasil, num parâmetro de tempo muito similar de desenvolvimento e lançamento dessa tecnologia, e países ainda muito mais atrasados do que a gente. Os países bastante desenvolvidos, como Canadá, Nova Zelândia, que ainda estão por desenvolver essa tecnologia, além de, obviamente, Peru e Colômbia, por exemplo, né?
Mas aí nós nos perguntamos, tá, mas você explicou, o Brasil está num patamar equilibrado em termos de tempo, mas como é que tá o Brasil em relação ao mundo, em termos de desenvolvimento tecnológico, né? Como está a tecnologia dos pagamentos instantâneos no mundo em relação e o Brasil nesse contexto? Então, eu considero que estamos muito bem, mas muito bem mesmo. Por quê? O modelo brasileiro é considerado próximo às experiências da Índia. E por quê? Porque é conhecido que sua capacidade de incluir um enorme contingente da população sem conta bancária. Existe muita informalidade, muita gente fora do sistema bancário, né, no mundo todo. E a experiência do Reino Unido, eu diria que acho que é a melhor e mais bem-sucedida até agora, já que ela tem uma grande adesão da população e também um alto volume de transações. E aí a gente fazendo um paralelo com os Estados Unidos, ele está iniciando agora, quer antecipar, mas ele tem previsão realmente de rodar todo esse sistema apenas em 2023, mas ele promete antecipar um pouco todo esse processo. Então, assim, eu comecei de uma forma bem interessante aí com a imagem da esfinge, dizendo para todos que vamos nos decifrar, decifra-me ou te devorarei, ou te devoro, justamente para instigar as pessoas a vamos conhecer essa ferramenta. É uma ferramenta que pode nos ajudar muito se a gente souber entender, se a gente souber manuseá-la. Ela tem uma série de benefícios, ela pode nos auxiliar num passo tecnológico realmente muito grande, como sempre houve nas antigas tecnologias, e como a gente vem fomentando agora. E o recado final que eu gostaria de deixar para todos é justamente dessa outra imagem aí. Ou seja, quem não faz poeira, come poeira. Ou seja, vamos andar na frente, vamos ser pioneiros, vamos conhecer a ferramenta, desmistificar, não temê-la, entendê-la e usá-la da melhor forma possível. Muito obrigado a todos. Perfeito, Henrique. Muito obrigado por trazer esse cenário para todos nós. Agora, eu gostaria de pedir ao Sidmar que, por favor, compartilhe conosco a visão de como o Pix está sendo adotado no Brasil, em que momento nós estamos e como se dará essa implementação. Obrigado, Inafuco. Primeiro dizer para vocês que é uma satisfação muito grande ter a oportunidade de participar da Expo Super, da CATS 2020. Acho que vocês estão vivendo um momento sui generis aí também, com uma experiência totalmente diferente. Para nós do Sicredi é uma satisfação muito grande, até porque a gente vive esse varejo, a nossa vocação é esse varejo. Hoje o Sicredi é um sistema de cooperativas de crédito, com 108 cooperativas, presente em 24 estados, atuando aí com mais de 1.900 agências. Só em Santa Catarina são mais de 140 pontos de atendimento, atuando em mais de 100 municípios e com processo de expansão extremamente elevado. Bom, falar depois do Henrique, ele trouxe um pouco da história do Pix, é um desafio bastante grande. Acho que o Pix, de fato, ele veio para revolucionar essa indústria, ele veio para transformar o modelo de pagamento como um todo. Então, a minha ideia aqui é trabalhar um pouco diferente, trabalhar um pouco na visão mais de varejo, de quais são essas grandes transformações do que a gente deve ter dentro dessa indústria de pagamento como um todo, dizer como é que o Sicredi está se preparando para isso, quais são os mitos e as verdades que a gente tem dentro desse contexto como um todo. Então, a partir daí, já contar. Primeiro, a mudança que a gente está vivendo hoje. O mundo está mudando e as empresas e as formas de fazer negócio também. O que não mudou de fato é a era do consumidor. A era do consumidor ela continua a mesma, ou seja, compra e vende, paga e recebe. A grande alteração que está tendo com o passar do tempo é justamente a forma como a gente transaciona. Se buscarmos lá no passado, principalmente na época lá do Egito, até fazendo um plágio do que o Henrique mostrou, era a época do escambo, onde, de certa forma, você pagava com sal, tanto é que derivou a palavra salário, depois foi com animais, foi com mercadorias, chegou dinheiro em espécies, chegou dinheiro cunhado, e hoje nós estamos falando, eventualmente, de um modelo totalmente digital e eletrônico. Mas, de novo, a essência não mudou. É oferta de produtos e serviços, alguém com vontade de comprar e alguém para receber e outros para pagar. Olhando muito nesse conceito de tendências, eu não quero me ater muito aqui a falar um pouco da era que nós tínhamos, por exemplo, na era rural, onde consumir era apenas o necessário.
nem tampouco também na era industrial. Mas o que eu quero mostrar com essa imagem que eu trouxe junto aqui para vocês é que essa disrupção, esse pagamento digital, ele já estava acontecendo. Ele já estava num movimento muito franco. E aí chegou a pandemia, a Covid, e fez com que esse novo ecossistema digital, de certa forma, exponencializasse. E aqui eu quero contar até uma história. Muita preocupação que nós tínhamos no meio de pagamento, por exemplo, é como é que nós faríamos para as pessoas usarem o cartão por aproximação. E aí, logo no início, quando as bandeiras, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, inclusive com grandes players de comunicação, fazendo propagandas, tentando ver de que forma que poderiam incentivar o público a fazer o uso de contactless, chegou a pandemia. E hoje, nenhuma propaganda foi necessária. Por quê? O próprio atendente hoje já pede. O seu cartão é sem contato, você consegue já fazer a transação sem o contato? Ou seja, hoje, quem não tem um cartão com contato passa a ser quase um dinossauro dentro do mundo de transações. Então, estas grandes tendências, e aí o Henrique trouxe um pouquinho da telefonia, ela demorou 100 anos para mudar. E a gente está mudando hoje, basicamente, toda santa semana, tem uma notícia nova de um novo instrumento, de uma nova forma de pagamento, ou seja, o que nós precisamos como instituição financeira e vocês como varejo, estarem muito atentos a esse movimento. Então esse acho que é o grande desafio do que a gente tem dentro de casa. Esse slide aqui eu mostro um pouquinho de como essa indústria ela vem se transformando de fato. Então desde a época, por exemplo, do 1.0, onde eram transações muito corriqueiras, com cartões de crédito, as antigas mata-pulga, que eram aqueles, muitos dos senhores não vão, senhoras não vão nem lembrar, mas onde você colocava o teu cartão, e ali uma curiosidade também. Por isso que o cartão de crédito ainda hoje continua com relevo. Por quê? Porque lá naquela época era assim que se transacionava, era de forma carbonada. Com o passar do tempo, na indústria 3.0, começou-se as redes de adquirências, os multidomicílios, as travas de recebíveis, os cartões físicos. E agora nós estamos vivendo justamente essa indústria 4.0. É sem fricção, sem contato e de uma forma totalmente invisível. E neste contexto entra muito pagamentos instantâneos. É nesse contexto que a gente está vivendo. Na época, por exemplo, de marketplace, nas épocas que a gente fala muito dos wallets, a época que a gente fala muito de QR Code, na época que a gente fala de vestir as formas de pagamento. Então, é um pouco dessa indústria. E se a gente olhar, isso aqui é uma revolução que se deu nos últimos 20 anos. Então, vejam o quanto que a indústria de meios eletrônicos de pagamento está se transformando, está se renovando. Mais uma vez, precisa, para não comer poeira, estar muito atento a esse movimento que está sendo feito no mercado. Depois eu vou trazer um pouco das questões de como que a gente entende aqui dentro do próprio Sicredi a forma como isso deve se conduzir. Aqui trazendo também qual é o impacto de toda essa evolução do que a gente está tendo. Por exemplo, hoje não existe mais distinção entre físico e digital. As experiências online e offline, elas se misturam. Eu posso iniciar, por exemplo, vendo dentro de um site a oferta de um produto e serviço e terminar comprando ele de modo físico dentro de uma loja. Ou eu posso fazer ao contrário. Eu posso visitar um showroom de uma loja, de um varejo, e depois fazer uma pesquisa e fazer uma compra online. Ou seja, hoje, de novo, eu preciso estar plenamente preparado para atender aquele modelo que o usuário quer. É ele que vai escolher a forma, efetivamente, como ele quer fazer a transação. Um outro fator importante é a segurança nas transações do dia a dia. Justamente pelo fato da transação ser hoje invisível, fluido e transparente. Mas sem, com isso, perder a segurança do processo de transação. Estar presente em qualquer solução. Hoje, por exemplo, você consegue entrar numa loja de varejo, muitas vezes sem percebido, e fazer teu checkout de forma totalmente automatizada. Também uma nova experiência presencial do consumidor. Então, principalmente hoje, ele vai fazer com que, por exemplo, você já mostre o produto dele, muitas vezes numa tela de computador, muitas vezes uma vestimenta, um vestuário,
já como fica no corpo da própria pessoa. Então, tudo isso, de certa forma, está muito conectado. Uma outra questão que já tem, inclusive, lojas aqui no Brasil, você nem percebe quando você entra na loja. E pior do que isso, você não precisa fazer nenhum check-out, nenhum pagamento. Você sai e vai embora. Eu tive uma experiência no Amazon Go, eu fui visitar essa loja em Nova York, e foi uma sensação muito estranha. Eu entrei dentro da loja, eu peguei alguns produtos, eu mexi nas gôndolas, coloquei o produto de volta, depois peguei uma sacola, peguei 2 ou 3 produtos, saí porta fora, ninguém me atendeu, ninguém falou comigo, ninguém fez absolutamente nada. Eu parecia que estava roubando. Alguns segundos depois, entrou a mensagem no celular, dizendo bem assim, a sua transação foi aprovada. Este é o futuro que nós vamos experimentar de uma forma muito próxima, de uma forma muito mais massiva do que a gente tem hoje. Outra questão que também, as experiências elas estão cada vez mais amplificadas. Hoje, já é possível eu fazer compra quando estou navegando nas minhas mídias sociais. Então, esta transformação ela é extremamente importante. Primeiramente, para que as instituições financeiras, a exemplo do Sicredi, se preparem e tenham condições de atender a todas essas necessidades, bem como também as redes de varejo, para continuar ofertando produtos e serviços para os nossos usuários. Aqui eu também não vou entrar no conceito, mas essa possibilidade de negócios, ela se dá por diversas cadeias, seja de pessoa para pessoa, seja de comércio para comércio, seja de pessoa para governo, de empresa para governo. Então, tudo isso está, de certa forma, muito conectado no mundo de hoje. E, de novo, o Pix vai trazer, fazendo com que esse arranjo de pagamento seja cada vez mais fluido, cada vez mais instantâneo, cada vez mais rápido. O Henrique comentou aí também de DocTed. DocTed é uma verdade, foi um grande avanço quando se implementou no Brasil o SPB, mas hoje ele é obsoleto dado a experiência que o Pix quer trazer. Claro que ainda é muito novo, claro que ainda a gente precisa avançar com relação à experimentação, mas a partir de 16 de novembro de 2020, o Brasil terá uma nova forma de pagamento e totalmente aberta. Indo diretamente ao Pix, o Henrique já comentou conosco, nada mais que uma transferência eletrônica funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todos os anos. Este é o desafio do que a gente tem hoje dentro da nossa operação como um todo. Desculpe que caiu a minha... Então, o Pix nada mais que uma transferência eletrônica de fundos que vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os anos, em sábados e domingos. Grande questão que tem aqui, que o próprio Banco Central não colocou o intermediário. Ele mesmo que vai fazer todo o processo de intermediação. Também, o Pix é obrigatório para toda e qualquer instituição financeira que tenha mais de 500 mil contas ativas. Porém, hoje, no Brasil, já tem mais de 800 instituições financeiras e de pagamentos cadastradas. Destas, 630 são cooperativas de crédito. E por que eu friso cooperativas de crédito? Hoje, o nosso sistema cooperativo é um sistema extremamente capilar, estando muito próximo da comunidade, atuando muito de uma forma muito direta com essa população e principalmente em pequenos municípios onde muitas vezes uma instituição financeira não se viabiliza. Trata-se de uma grande experiência que eu já comentei lá no início, da transformação 4.0, e é uma solução totalmente interoperável, desmaterializada, totalmente digital, rápida e segura. Então, é de fato, sim, uma grande disrupção que a gente traz por meio de pagamento no Brasil, a exemplo do que o Henrique comentou conosco, de grandes países, de países desenvolvidos, ou com uma massa de população bastante grande. Aqui eu queria trazer também que hoje o processo de venda, o processo de varejo,
ele está mais em voga do que nunca. E esta palavra se chama relacionamento. Isso traz uma grande diferença para o nosso mercado. E a forma de pagamento, ela deixa de ser cada vez menos um negócio e passa a ser um meio. E o próprio nome já diz, meio de pagamento. Então, a escolha, quem vai fazer, a forma de como que eu quero pagar, não somos nós, instituições financeiras, que vamos dizer. Nem tampouco também vai ser o próprio varejo. Quem vai dizer a forma como eu quero transacionar é o nosso cliente. Esse é um ponto que tem que estar muito presente dentro da gente. Por quê? Porque ele que vai determinar como ele quer fazer. O nosso desafio, e aqui está como instituição financeira, mas é o desafio também do varejo, é entender como é que se dá esse contexto. Identificar quais são os papéis e os impactos que isso traz. Que ameaças e oportunidades eu tenho dentro disso. Como é que eu busco, de fato, de ser relevante dele dentro do meio onde ele atua? Além do que, eu preciso estar preparado para, de fato, fazer algo de muito proximidade, com muita visão de muita proximidade e uma visão de muita cautela com relação do que a gente tem. E aí sempre a pergunta que chega para a gente é, mas vai terminar o cartão? Vai terminar a adquirência? Vai terminar a forma de pagamento? Não, todas essas coisas elas continuam. O que vai trazer com o próprio Pix é mais uma oportunidade de pagamento. Claro que pela facilidade que ele tem, a evolução de meios de pagamento deve mudar um pouco de peso. Então, se nós olharmos a primeira Pix aqui, por exemplo, em 2009, transacionou-se no Brasil entre pagamentos e dinheiro algo próximo a 3,6 trilhões de reais. Destes, 46% desses 3,6 trilhões de reais foi através de dinheiro em espécie. 21% através de cartões e o restante nas demais modalidades. Em 2019, com o advento já de meios de pagamento, estando cada vez mais presente, principalmente a questão dos POS, dos smartphones, das TEFs, fez com que também já tivesse uma mudança nessa pizza. Então, saindo em 10 anos, de 46% de transação em espécie para 31%, e aumentando de 21% para 39% o pagamento com cartões. E tem um estudo que foi feito pela consultoria Boemerges, a Roland Berg, onde determina que, com o passar do tempo, os cartões, principalmente a transação de débito, deve perder relevância, mas também quem mais deve cair é a movimentação do dinheiro. E isso é um fator extremamente importante, no meu ponto de vista, que traz um aspecto de segurança. Hoje, muitos meliantes se dirigem a pequenos municípios ou até mesmo grandes estabelecimentos por causa do dinheiro físico. Com o advento, eventualmente, do que a gente vai ter com os meios eletrônicos de pagamento, esta curva tende a se mostrar. Então, olhando a pizza lá, nós acreditamos que nos próximos 10 anos nós devemos ter uma alteração na matriz e o dinheiro representar algo próximo aí a 11% e os pagamentos instantâneos, já olhando de um cenário futuro de 6,6 trilhões de reais em transações, 20% desse valor sendo em pagamento. Eu fiz questão de trazer aqui também uma pesquisa da Febraban. Febraban é a Federação Brasileira dos Bancos, onde mostra também, da mesma forma como mostrei no slide anterior, nós vamos ter uma mudança de matriz de pagamentos. E aqui, antes eu estava mostrando em termos de volumes financeiros, aqui eu mostro em quantidade de transações. Então, nas transações eletrônicas atualmente, nós temos algo próximo aí a 27% das transações, ou seja, do processo de compra e venda, ele é feito de forma eletrônica. E 73% disso é feito com numerário. Com o passar do tempo e com o advento dessas entradas de novos meios eletrônicos de pagamento, essa matriz ela vai se mudando. Ou seja, nós devemos ter 41% das transações em meios eletrônicos e 59% ainda em dinheiro. Particularmente, eu acho que esta também é uma previsão ainda bastante conservadora, porque imaginem vocês
se você já se habituar a usar o Pix, você não precisa mais sair com uma carteira. A sua carteira vai estar dentro do seu celular. E eu vou exemplificar um pouco isso. Se sai para dar corrida, via de regra, você sai sem nada, sem um cartão de crédito, sem nada. O celular você leva. Esse eu tenho absoluta certeza que você leva ele. Se quer comprar uma água, quer comprar um refrigerante, você só para no quiosque e faz toda a sua transação com o celular. Então, eu acredito que aqueles valores menores, todos eles vão migrar para uma forma eletrônica. Ainda também trazendo nesse slide a questão dos mitos e verdades do que a gente tem hoje dentro do Pix. Pix, sim, é um meio eletrônico de pagamento e ele vem para ficar. O Banco Central está fazendo um trabalho muito hercúleo e muito forte para que a gente tivesse uma divulgação em massa do próprio Pix. Haja visto também a quantidade de propagandas que a gente tem hoje pelas instituições financeiras, cada um tentando brigar pelas chaves de vocês, e eu já falo um pouco mais sobre isso lá na frente. Ele tem, sim, similaridade com o DocTed no que tange a transferência, porém muito mais rápido. Uma grande diferença, e por isso que o cadastramento às chaves é extremamente importante, e chave é aquele, o CPF, o CNPJ, o celular, o e-mail, porque somente este dado é possível fazer a transferência com o Pix. Enquanto que no DocTed, você tem que colocar o número do banco, o número da agência, o número do CNPJ, o nome da pessoa, o valor que você vai transacionar, do porquê que você está fazendo. Então, a experiência, a jornada de pagamento e recebimento do Pix, ela é extraordinária. Ele vai ter uma similaridade com as transações de débito, sim. Então, para transacionar com o Pix, precisa ter saldo na conta. O Pix não é uma transação de crédito, tá? Ele, na verdade, ele não gera um crédito, ele gera uma transferência dentro do processo. Então, isso é importante ter em mente que, para que eu possa realizar a transação do Pix, eu preciso ter saldo em conta corrente. O custo é extremamente mais baixo que uma operação tradicional. Hoje, um DocTed está na casa aí dos seus R$10, R$15, R$20, dependendo da instituição financeira. O custo do Pix para a instituição financeira, a cada 10 transações, é um custo de 8 centavos. Na transação de pessoa física para pessoa física, ele não tem custo. Na transação de pessoa física para pessoa jurídica, também não tem custo. Da pessoa jurídica para pessoa física e para outra pessoa jurídica, ainda está se discutindo. O Banco Central ainda tem algumas resoluções circulares que está emitindo, mas também deve ser infinitamente mais baixo, eventualmente, do que a transação do TED que a gente tem hoje. E tão fácil que, de fato, ele vai substituir o dinheiro, e isso é um pouco do meu desafio que eu tenho aqui com vocês. Mitos que a gente tem: nós não teremos receitas com o Pix, tá? Ele vai lá na frente ser um gerador de receita, a adquirência não vai acabar, então mesmo com a entrada no dia 16 de novembro, não tirem as maquininhas de cartões de cima dos balcões de vocês vão precisar dela. Por quê? Porque o cartão de crédito tende ainda a ter uma grande relevância, principalmente o parcelado sem juros, que o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem o parcelado sem juros, e a população brasileira adora uma compra no crediário, então não tirem de lá. Cartão não vai acabar e os boletos também não vão acabar. Então, esse é um pouquinho do que a gente tem aqui. E primeiro, lembra que eu comentei antes lá com vocês que quem decide a experiência que quer ter, como ele quer pagar, é de fato o cliente. E ele pode pagar através de um QR Code, ele pode mandar um link de pagamento. Esse QR Code ele pode ser estático, ou seja, na mercadoria tem um preço único. Você coloca um QR Code, automaticamente ele chega na boca do caixa, ele já vai lá, fotografa aquele QR Code e faz a transação. Ou ele pode ser um dinâmico. Conforme o valor da compra que ele vai fazer, você gera um QR Code e a partir daí você faz a transação. As chaves do Pix, então, via de regra, todo mundo está correndo atrás do CPF, do CNPJ, do número de celular, do número de e-mail. Na verdade, cada pessoa física pode cadastrar até 5 chaves em cada conta que ele tenha com uma instituição financeira, e uma pessoa jurídica pode cadastrar até 20 chaves numa mesma conta em cada uma das instituições financeiras.
Ah, mas vocês devem estar pensando, mas eu não tenho 20 celulares, eu não tenho 20 e-mails, eu não tenho 5. Quando você quiser também, para você não ter que dizer ou passar seus dados bancários, é gerado um endereço virtual de pagamento. Então, se você entrar dentro de um aplicativo de uma instituição financeira e você não quer usar a chave que você queira lá do DocTed, automaticamente você pode fazer isso através de um código e número que a própria instituição dá para vocês. Lembrando que ela tem 32 caracteres e ela é extremamente difícil de decorar. Além do que, você pode também ter exemplo de um DocTed, a digitação ou iniciação manual. Ponto importante aqui que eu queria trazer para vocês também, o bloco 1 é o que vai ser liberado agora dia 16 de novembro, e todos os demais blocos, tanto a parte de aproximação por NFC, o código pagador, ou até mesmo o saque no varejo, que eu acho que é um ponto importante para o ramo de atividade de vocês, ele deve vir somente em 2021. Depois, lá para frente, em 2022, nós temos requisições de pagamento, a parte de liquidação não prioritária e até a questão de arrecadação e blocos de pagamento lá na frente. Ainda tem, como eu comentei, algumas regulamentações que o Banco Central está trazendo, então, de fato, ainda é uma metamorfose, então nós, de instituições financeiras, todo santo dia tem algo de novo, então você tem que acionar suas áreas de tecnologia, mas garanto para vocês que o Sicredi já está pronto e vai estar pronto para transacionar no dia 16. Esse final de semana, inclusive, já fizemos teste com outras instituições financeiras, felizmente deu tudo certo. Esse aqui é um pouquinho do layout que vai ter dentro dos mobiles das instituições financeiras, trazendo com o QR Code, tendo a possibilidade de colocar valores. E aqui eu queria só chamar a atenção para vocês, cuidado com os golpes, tá? Porque com o Pix, os golpes devem sair um pouco das instituições financeiras e ir para dentro do varejo, tá? E para dentro do mercado onde vocês atuam. Por que disso? Pela facilidade de transação. Então, esse é um cuidado, se eu puder dizer para vocês que vai ter muita engenharia social, deve ter um aumento de sequestros relâmpagos, e por isso a dica é, só façam transações... Oi? Só façam as transações com ou dentro dos aplicativos das instituições financeiras. Não abram nenhum link, não façam cadastros aleatórios, porque hoje já tem muita engenharia social por conta do próprio Pix. E aqui eu estou encerrando já a minha participação, mas é uma frase que nós estamos usando no nosso material de marketing, me diz como prefere pagar. E eu, Sicredi, como instituição financeira, e vocês, como varejo, devemos estar prontos a receber da forma que o cliente quiser. E aqui um pouco da nossa propaganda, que a gente deve também fazer, dos nossos planos de marketing, orbitando todas as formas de pagamento. De novo, a decisão de compra e como pagar, ela é do cliente e cabe a nós, Sicredi e varejo, estar pronto para atender. Muito obrigado pela atenção, fico à inteira disposição de vocês, se tiver mais alguma pergunta. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Excelente, Sidmar. Puxa, muito obrigado por compartilhar a sua visão de uma forma tão clara para todos nós. Extremamente rica essa sua participação. Aproveitar a participação de vocês, né, essa presença valiosa de gente tão expert, para continuar um pouquinho da nossa conversa e fazer algumas perguntas ainda. Então, eu queria, por favor, perguntar ao Henrique, que tipo de expectativas, Henrique, a gente pode ter em relação ao potencial de inovação que o Pix pode trazer para os negócios do varejo? Olha, Jorge, o potencial ele é muito grande, né? Primeiramente, a gente tem que entender que é uma tecnologia nova, né? E, por ser nova, ela tem uma capacidade de crescimento, desenvolvimento e aderência muito alto, né? Como o Sidmar falou, basta você ter um celular na mão e você vai poder promover qualquer tipo de transação e de transferência de dinheiro. Lembrando que aproximadamente 80% da população brasileira acima de 10 anos de idade tem um celular, né? Então, assim, realmente há uma capilaridade, há um crescimento aí de forma absurdamente alto, e é uma ferramenta escalável, um processo escalável e realmente disruptivo.
no sentido que há uma possibilidade de desenvolvimento de transações em redes sociais, como, por exemplo, o WhatsApp. Através do WhatsApp, a gente pode fazer transações de transferência de dinheiro, por exemplo, né, entre outras redes sociais. Então, assim, a capacidade, o potencial de crescimento é muito grande, por ser uma tecnologia disruptiva, inovadora e que não existia antes, né, realmente revolucionária, muita praticidade, ao baixíssimo custo, como o Sidmar falou, e com a capacidade de aderência e crescimento realmente muito alta. Obrigado, Henrique. Sidmar, como é que tem sido feita toda a preparação, o planejamento do Sicredi para apoiar não só os correntistas, né, pessoas físicas, nessa primeira etapa, você falou, né, do cadastramento das chaves, mas também como é que tem sido, então, essa preparação e planejamento para atuar junto ao varejo no que diz respeito ao PIX? Na verdade, é um desafio bastante grande. Você está totalmente update dentro da política do Pix aí, tá? Então, desafios já começaram no passado e foram extremamente grandes. Por quê? Porque é algo muito novo que a gente tem. Então, o desafio de tecnologia, de você estar presente em todas as etapas de homologação, foi extremamente grande. E o Sicredi, até pela característica do que tem, pela proximidade do nosso associado, e de estar sempre na vanguarda em termos de pagamento, não podia ser diferente. Mas uma questão é a questão tecnológica, tá? Que esse acho que é o desafio de toda instituição financeira, estar update, estar presente dentro desse contexto, desse novo modelo de pagamento. Mas o outro ponto é justamente onde foi o foco da sua pergunta, que é como é que nós, como instituição financeira, estamos ajudando, eventualmente, o entendimento do PIX. Então, o nosso grande desafio, desde o início, como comunicação, é precisamos ser extremamente claros, precisamos ser extremamente objetivos e trazer a explicação para o nosso associado, na comunidade onde a gente está inserido, ou de todos os demais players que, porventura, nos procurarem, a dar clareza o que é de fato o PIX. Então, este é o nosso grande desafio. Nós estamos numa etapa de comunicação agora, principalmente nas mídias, tanto de mídias sociais, quanto eventualmente nas redes de televisão, rádios, jornais, mas o grande desafio nosso e a grande preparação do que a gente está tendo é preparando os nossos colaboradores, os nossos gerentes, para que eles estejam bem preparados para dar explicação. E como o Sicredi é muito presente na comunidade, eles estão fazendo live com seus colaboradores, estão fazendo as webinars, estão convidando as pessoas para ir para dentro da agência. Claro que a agência hoje tem um significado diferente. A agência do passado ela era muito transacional e hoje ela passa a ser mais relacional. Então, convida os clientes, convida os associados para virem para dentro da agência e você fazer, de fato, seminários, a exemplo do que nós estamos fazendo aqui, explicando o que é o PIX, quais são os benefícios que ele pode ter. E eu convido vocês, se porventura tiverem alguma dúvida, passar numa agência do Sicredi, que eu não tenho, aliás, que eu tenho absoluta convicção que o gerente vai estar preparado para prestar todas as informações do que pode e o que não pode com o próprio PIX. Perfeito, Sidmar. Puxa vida, como o tempo voa quando a conversa é boa desse jeito, hein? Mas, infelizmente, eu vou precisar encerrar esse nosso papo, essa nossa discussão, que tem sido muito rica. Adorei todas essas informações que vocês trouxeram, né? A gente conseguiu entender dessa conversa, do conhecimento de vocês, que a evolução dos meios de pagamento sempre ocorreram, né? A gente tem lá desde o escambo, o Sidmar falou, o Henrique também trouxe, né? Desde a antiguidade, desde o Egito, o meio de pagamento sempre presente na atividade humana, que sempre foi muito natural. Alguém compra, alguém vende, alguém paga e alguém recebe. E com o Pix não é diferente, né? Por tudo que vocês nos contaram. O Pix veio como uma evolução natural dos meios de pagamento para melhorar o nosso negócio. Uma diferença, né, que vocês destacaram, é que ele é 100% digital. Ele já nasce nesse mundo digital. Outra ideia que eu adorei, e que agora eu vou incorporar no meu discurso, né, é que o pagamento sempre foi visto como uma atividade transacional. E o PIX e toda essa discussão, reflexão, coloca o pagamento
como uma atividade relacional. Faz toda a diferença. Não é só a transação, mas é a relação. Porque o Pix agora é o consumidor que vai decidir como é que ele quer te pagar, né? Por isso que faz todo sentido você aproveitar esse momento para conhecer melhor e trazer mais facilidade, menos atrito para o seu cliente. O Pix está mostrando o quanto isso é importante. E outra ideia que eu adorei é que a gente não vive o novo normal, né? Sidmar falou bastante disso. A gente vive o normal acelerado. Então, assim, pagamento digital já existe há um certo tempo. Agora ele está acelerando de uma forma muito mais presente no nosso dia a dia. Um pouquinho disso que, tentando resumir, né, o que foi a fala bastante embasada de vocês, deixar aqui algumas reflexões. Antes de encerrar, quero convidá-los para deixar uma mensagem, alguma dica final para todos aqueles que estão nos assistindo. Então, a palavra é de vocês dois. Por favor, o que vocês gostariam de deixar para a gente? Seguindo a ordem, né? Eu vou deixar minha mensagem aqui. Primeiramente, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer o convite, participar da Expo Super, um agradecimento especial à Katz, ao Jorge, ao Sidmar, a todos envolvidos, a todos que estão nos assistindo aqui. Foi uma honra participar desse evento. A mensagem vamos realmente fazer poeira e não comer poeira, né? Vamos realmente colocar os nossos pés para frente e pegar essa onda de evolução tecnológica e saber aproveitar da melhor forma possível, de uma forma inovadora, de uma forma rápida, realmente para poder sairmos na frente e termos todas as vantagens de quem sai na frente, né? E também agradecer a todos e convidá-los a conhecer um pouco mais do Grupo DHS, que entre no nosso site, conheça os nossos serviços. Estamos aí para apoiar todos os varejistas aqui de Santa Catarina, ajudar todos numa caminhada muito mais célere e muito mais eficiente. Muito obrigado a todos. Hein? Bom, da mesma forma, queria agradecer imensamente a oportunidade de participar desse fórum, desse seminário. É muito rico a gente poder trazer informações e principalmente informações que estão fresquinhas, ou seja, ainda nem saíram do próprio forno. Acho que o convite que eu queria fazer é pensem de fato na questão de que quem tem o joystick hoje na mão é o nosso cliente. Ele que vai decidir a forma como ele quer fazer pagamento. E nós, como varejistas, como instituição financeira, precisamos estar preparados e cada vez mais atentos a essas novas tecnologias, atentos a essas novas modalidades de pagamento, participar de uma forma muito ativa e trazer com isso um ganho, um diferencial, e como o Jorge bem pegou, sai do transacional e vai para o relacional, e usando a forma de pagamento como uma forma de aproximação. A minha mensagem final é: me diz como você quer pagar. E eu tenho absoluta convicção que o Sicredi vai te ajudar. E quero aqui convidar todo mundo, para finalizar, assistir o nosso vídeo sobre o Pix, que resume um pouco de tudo que eu falei aqui para vocês. Muito obrigado. Tá sabendo da novidade? O Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. O meu muito obrigado a todos, aos nossos convidados, à Katz, a toda a sua diretoria e executivos, que tornaram possível a realização deste evento. Continue conosco, participe da nossa trilha de inovação e conheça todos os conteúdos que preparamos para vocês. Muito obrigado e até logo.